Fala aí, gente, tudo bem? Estou aqui para bater um papo com vocês, falando de algo que é muito importante, algo que a gente precisa valorizar. Vou até pôr uma musiquinha aqui hoje, colocar uma música do álbum novo do Iron Maiden chamada Lost in a Lost World. Perdido num mundo perdido. Acho que a música cabe um pouquinho aqui na nossa dinâmica de falar um pouquinho sobre fake news, falar um pouquinho sobre o mundo em que nós estamos vivendo, falar um pouquinho sobre alguns temas que são delicados, que são difíceis, mas que precisam ser ditos. E que você precisa estar atento e você tirar suas próprias conclusões. Não deixe que ninguém paute tua conclusão sem que você questione. Inclusive eu mesmo, se eu falar alguma coisa para você, vá atrás, vá saber que se o que eu estou falando é realmente verdade. Eu faço questão que você faça isso. Porque se a gente não questiona, se a gente não vai atrás da verdade, isso acaba ficando, a informação fica capenga e tendenciosa. Eu não quero ser tendencioso com vocês. Eu tenho aqui pontos de vistas que eu construí através da minha experiência e através de estudo, de dedicação, de conversas com colegas, da prática do olho no olho do paciente. Mas a gente sabe quando o mercado erra, a gente sabe quando o mercado aponta para a direção errada, a gente sabe quando as coisas acontecem e não são legais, a gente sabe quando vocês estão sendo enganados. Então é disso que eu quero falar. Eu acho que nesse sentido a gente precisa ter um olhar bem crítico e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre fake news. E aí, gente, dentro daquilo que é fake news, eu separei algumas aqui, mas não são aquelas fake news que rolam aí todo dia, né? Nós vamos nos limitar àquilo que são as fake news de cabelos. São aquelas que a gente vê que chegam para nós nas redes sociais, que engraçado, né? As redes sociais não criam essas fake news. Tem muita gente falando besteira, muita gente falando bobagem, e as redes sociais muitas vezes não tiram essas pessoas do ar, colocam as pessoas em risco, né? E é interessante perceber que essa ideia de fake news, ela carrega algo que muitas vezes é aquilo que eu não quero escutar, né? Fake news é aquilo que eu não quero acreditar, muitas vezes, é aquilo que eu não quero. Eu acredito tanto numa coisa que me venderam, tipo que o cabelo cresce 4 centímetros por mês, que quando alguém diz que isso é uma fake news, eu não quero acreditar. Porque, para mim, o ideal seria que o meu cabelo crescesse 4 centímetros por mês. Mas tem um monte de gente falando que não é verdade, mas eu quero acreditar que é 4 centímetros por mês. Então você acaba achando que quem fala que não cresce 4 centímetros por mês é fake news. Mas, na verdade, a fake news é que aquele produto que te promete, ou aquele serviço que te promete crescimento de 4 centímetros por mês, é a fake news de verdade, né? Então, assim, a gente tem que questionar as coisas, a gente tem que procurar informações que venham de fontes confiáveis, né, e questionar essas fontes. A gente tem que tentar entender os dois lados daquilo que as pessoas falam, daquilo que as pessoas nos dizem que é certo, daquilo que as pessoas nos dizem que é verdadeiro, né? Eu tenho uma crítica aqui, que é uma crítica, por exemplo, ao tal do passaporte vacinal, que é uma coisa hipócrita pra caramba. Me desculpem quem acredita que isso serve para alguma coisa, mas o passaporte vacinal, que te permite entrar em um monte de lugar, ele não é algo que faz sentido, uma vez que a pessoa que está vacinada ela pode pegar a doença e pode transmitir. Então, por que eu vou privar aquela pessoa que não vacinou por uma opção dela? E a propósito, eu sou a favor da liberdade de vacinar e de não vacinar. Então, quem quer vacinar, vacine, quem não quer vacinar, não acho que tem que ser obrigado a isso. Mas se a própria vacina não impede com que a pessoa pegue e transmita, por que a pessoa não vacinada ela precisa ser tolhida ou ser separada de quem foi vacinado? A gente vê em shows, a gente vê em festas, a gente vê em casas noturnas onde se tem a solicitação de passaportes vacinais. Os passaportes vacinais aí
não são garantia de segurança para ninguém. Vamos ser muito sinceros, vamos ser muito verdadeiros, né? Isso não existe. Essa ideia de que o passaporte vacinal é algo que traz segurança é falso. Né? A vacina ela pode ter o benefício de aliviar os quadros de manifestação do problema e assim por diante, mas ela não é garantia de que você não vai pegar e que você não vai transmitir. Então, se você se sente extremamente seguro com o seu passaporte vacinal, porque te venderam essa ideia, isso é fake news. E você sabe disso. Principalmente você que frequentou lugares onde todo mundo estava com o passaporte vacinal e, no final das contas, você pegou Covid nesses lugares. Né? Tempo atrás estava rolando uma frase que dizia o seguinte: se a Omicron veio de fora e foi trazida de outros países para cá, quem trouxe certamente foram as pessoas que tinham passaporte vacinal, porque sem o passaporte vacinal você não pode viajar para fora e nem pode voltar para o país. Fake news ou não? Então precisamos trabalhar isso, né? Normalmente quem ganha com fake news é quem ganha dinheiro com isso, né? É quem ganha dinheiro com isso. Quem está ganhando dinheiro com as fake news? Quem ganha dinheiro prometendo 4 centímetros de cabelo? Ganha temporariamente, porque isso não se sustenta. Mas a pessoa que vende uma ideia de 4 centímetros por mês de crescimento de cabelo é uma pessoa que ela está ganhando dinheiro, né? E dentro dessa coisa da fake news, aconteceu um negócio comigo muito interessante nas redes sociais, porque eu fui corrigir uma informação que estava sendo transmitida sobre o minoxidil, sobre o medicamento minoxidil, por um grupo de pessoas aí, e bloquearam o meu post, né? Me censuraram, né? Tiraram o meu post no ar, né? E aí é claro que a palavra ela não pode ser usada porque ela pode induzir a pessoa à automedicação, que era exatamente o que eu estava falando no meu post, para que as pessoas não se automedicassem, que a automedicação é perigosa. Mas ninguém censura quem fala mentira. Mas as vozes, as pessoas que falam as verdades, via de regra, andam sendo censuradas. Querem saber a verdade? Veja quem está sendo censurado. As pessoas que estão sendo censuradas nos dias atuais são aquelas que estão falando a verdade. Tá certo? Ver quem está sendo excluído de rede social, quem está tendo conta cancelada e assim por diante. Né? E se você efetivamente, falando a verdade, faz com que as pessoas que têm interesse nas fake news não ganhem dinheiro com aquilo que você está dizendo, né? Então, assim, a pessoa está perdendo dinheiro quando você fala a verdade. O interessado na fake news, ele quer ganhar dinheiro pela fake news. E aí você fala a verdade e esse cara é o primeiro a pedir para te bloquear, para te censurar, para calar sua voz. Né? A censura censura a verdade. Ela não censura a mentira. Né? Basta você olhar para o passado com um olhar, com um retrovisor e olhe na história se o que eu estou falando não é verdade ou se é fake news. Mas vamos lá. Então, o cabelo não cresce mais de 1 centímetro por mês. Esse é um ponto importante que a gente deve considerar. Balinhas, tipo gummy hair, não faz o cabelo multiplicar na cabeça. Esses dias eu vi uma moça numa das redes sociais dizendo que ela, desde que ela passou a comer as balinhas de gummy para cabelo, o cabelo dela multiplicou 4 vezes e o cabelo parou de cair em 2 semanas. Você me desculpa, mas se você acredita que balinha faz o cabelo parar de cair, multiplica para que a pessoa fique com muito mais volume do que ela tinha antes de começar a perder cabelo, você está caindo numa mentira, num engodo, você está sendo vítima de fake news. Assim como os produtos para preencher barba, com quantidades de minoxidil 3, 4 vezes maiores do que aquelas que são sugeridas pela literatura médica, além de ser perigoso, além disso ser um remédio, além de você não poder se automedicar, mas as redes sociais estão entupidas de anúncios de produtos assim. Estão entupidas de produtos assim, de anúncios assim. Então, se você acredita que você deve usar isso e que isso é seguro, cai fora. Isso é fake news, cara. Isso não é seguro. Isso não é seguro.
as dessas doses altas. E o que estão te prometendo que a tua barba vai ficar mais cheia do que a barba de 20 Papai Noéis somada, tá? Você está sendo enganado, né? É que nem aquelas pessoas que eu tenho visto divulgar aí que escova de alta frequência, aquelas aparelhinhos de alta frequência com aqueles dispositivos de pentezinho, que aquilo ali vai fazer a sua queda parar e o teu cabelo crescer absurdamente. Não tem nenhuma comprovação científica que a alta frequência promova crescimento capilar e que faça o teu cabelo parar de cair. Isso é fake news. Isso é fake news da brava. Assim como escova progressiva que não tem formol, não é inerte. Essa é uma outra coisa, né? Ah, não tem formol, então ela é segura. É o caramba. Para ter o efeito parecido com o formol, alguma coisa está sendo usado ali que é tão perigosa para a tua saúde como o próprio formol, que normalmente são os ativos ácidos, que ao serem aquecidos, eles se convertem em formol. O problema disso tudo aí, quando a gente pensa em escova progressiva com formol e escova progressiva que tem um ácido que vira formol, é que para você que é paciente, isso tem um peso. Isso vai fazer mal por um período, vai fazer mal eventualmente se você estiver se submetendo ao procedimento. Mas para o cabeleireiro que fica fazendo esse troço todo dia, esse cara vai pagar um preço caro, né? Esse cara vai pagar um preço caro. E tem um monte de escova progressiva aí, vegana, orgânica, natural, que tem esses ativos ácidos, porque não existe nada na natureza que alisa cabelo. E o fato de ser orgânico não é melhor do que ser natural. Tá? Então, o que alisa é um ativo de química, ou alcalino ou ácido, e no caso escova progressiva são denominações mais para produtos ácidos. E esses ácidos viram formol ao serem aquecidos. Então você está sendo enganado. Você está sendo enganado por acreditar que escova que não tem formol na composição não vai fazer mal para a tua saúde, e você está sendo enganado quando alguém te diz que escova vegana, orgânica ou natural não tem nenhum ativo químico, em especial esses mesmos ativos ácidos, para alisar o teu cabelo. Isso é fake news. Outra coisa que é fake news, folículo entope. Quando a unidade folicular ela tem uma obstrução a ponto de ficar entupida de fato, você tem eventualmente uma hidradenite em áreas pilosas, você tem uma acne de alta gravidade, tipo uma acne nodular, mas o folículo capilar no couro cabeludo, folículo piloso, né, no couro cabeludo, o cabelo não para de crescer porque o folículo entupiu. O cabelo para de crescer ou porque aconteceu algo que de alguma maneira fez com que a sua atividade entrasse num processo de dormência. E esse folículo precisa sair desse estado de dormência, que a gente chama de fase quenógena, ou realmente aquele folículo atrofiou completamente, esse cabelo não consegue crescer mais, e ele virou um cabelinho muito fininho, muito curtinho, quase que imperceptível a olho nu. Mas dizer que o folículo entope, isso é uma balela. As condições que fazem com que o folículo entupa, ou venha a entupir, são as que eu disse aí. Na acne conglobata isso acontece, porque a glândula sebácea faz parte da unidade pilosebácea, né? Na hidradenite, que acontece em virilha, em axila. Então, são essas condições em que a gente vê um folículo entupir de fato. Né? Gordura não entope folículo. Quando muito, ocupa o canal folicular. Mas o cabelo tem capacidade de cruzar essa gordura e chegar à sua superfície. Porque a gordura é macilenta. Ela não é um cimento, um super bonder ou uma gosma vedante como se aplica numa laje, num teto, para impedir infiltração. Né? Então vamos parar de acreditar nesse tipo de fake news. Outra coisa que é fake news é que tem muita gente que ainda bate na tecla que a síndrome pós-finasterida não existe. E cada dia que passa, os pesquisadores têm trabalhado mais com essa ideia de síndrome pós-finasterida.
Eu tenho, inclusive, o meu último livro, eu fiz um capítulo exatamente falando sobre isso, né? E citando artigos científicos, tá aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Vendo, ó. Síndrome pós-nascerida, uma condição real, um fenômeno placebo, citando artigos que citam, inclusive, que o microbioma intestinal pode estar afetado com o uso da finasterida e ser um dos possíveis causadores da síndrome pós-finasterida. Então, assim, a gente precisa olhar, né, com olhos de ver, para você poder entender a verdade. Tá? A vacina não causa efeito colateral, causa. Os números vão provar. Uma hora essa conta vai chegar. E a hora que a conta chegar, muitos de nós vamos ser aqueles que vão pagar a conta. A finasterida, ela não é inerte. Mas eu pensava que a finasterida causasse, sim, efeitos colaterais, diminuição da libido, disfunção erétil, sim. Mas existem relatos que falam sobre ansiedade, depressão, estados ansiosos generalizados, entre outras coisas. Então, caia na real, né? Comece a olhar para essa medicação como uma medicação bacana, legal, é uma medicação, é padrão ouro no tratamento da calvície masculina, mas ela não é inerte. E os problemas que ela pode causar são problemas muito maiores do que aqueles que a gente acreditava. E quando a gente fala em pós-finasterida, que às vezes você para a medicação, os problemas seguem existindo. Então a gente precisa também ter esse olhar, que é um olhar para esse tipo de fake news, tá? Que não existe síndrome pós-finasterida. Existe sim, a literatura tá cada dia que passa agrupando mais dados para apontar para a existência da síndrome pós-finasterida, e nesse livro aqui eu falo sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu quero deixar muito claro para vocês, eu sou um cara que acredito naquilo que a vacina pode oferecer de benefício. Acho que a vacina contribuiu muito com a redução dos casos graves, intubações e mortes. Porém, a gente precisa estar de olhos abertos, porque tem muita coisa sendo escondida sobre esse assunto da população como um todo. Tá certo? Eu sou daqueles que pensam que a gente tem que ser livre para escolher aquilo que a gente vai fazer com a nossa saúde e com o nosso corpo. Claro, arcando com as consequências. Quem usa droga sabe o quão mal que faz, arca com as consequências. Quem é viciado em pornografia sabe o quão mal isso faz e arca com as consequências. Então, quem é diabético e come açúcar o dia inteiro, carboidrato o dia inteiro, sabe o mal que isso faz e arca com as consequências. Então, a gente tem que ver o lado bom da vacina, naturalmente, mas sem deixar de ter uma certa atenção para aquilo que pode te ajudar numa situação difícil. Seja com você, seja com um familiar. Um abraço para vocês e a gente vai se falando. Até mais.